Iniciando nosso vídeo sobre MORC11, o MOR Recebíveis Imobiliários, tá aí mais um fundo que está fora de radar da maioria dos canais. A gente está trazendo aqui esse conteúdo exclusivo para você, então já peço seu like, peço seu comentário. Diz aqui, você já conhece o MORC11, você tem o MORC11, comenta pra gente, isso é muito importante, interação sempre muito bem-vinda. Então vamos lá, sem enrolação. MOR Recebíveis Imobiliários, o que é o objetivo desse fundo? Então, oferir rendimentos e ganhos de capital a partir do investimento em CRI, né, Certificado de Recebível Imobiliário. Então a gente está aqui na frente de um fundo de papel. Primeiro ponto importante, esse é um fundo novo, tá? Nem completou um ano ainda, então já marquei aqui em vermelho para vocês. Gestão da MOR Invest, administração BTG Pactual. Taxa de administração 1% ao ano, mais uma taxa de performance 20% do QCD, o yield do IMAB 5 mais IPCA. E legal que eles trazem esse disclaimer importante. Taxa de performance só é calculada levando em consideração os dividendos distribuídos no período, ou seja, somente quando os cotistas receberem dividendos que somados superem a rentabilidade do benchmark. Então, tem alguns fundos que prevêem a taxa de performance quando comparado ao benchmark, você soma a cota do fundo mais os rendimentos. Aqui não é só rendimento, então ponto positivo também. Vocês sabem que eu tenho certa restrição com o fundo de papel que tem uma taxa de performance. Aqui tem um atenuante dessa questão de ser só sobre rendimentos, também uma taxa de performance até que justa, vamos dizer assim, que é o yield do IMAB 5, IMAB, só lembrando, uma cesta de títulos do Tesouro IPCA. Patrimônio líquido desse fundo, 127,4 milhões de reais. Ele é 50º em termos de PL entre os fundos de papel, então é um fundo pequeno ainda. Número de cotistas são 3.079, 44º em termos de base de cotistas também, fundo pequeno. Contabilidade em regime caixa. Legal eles trazerem essa informação, são poucos fundos que trazem relatório gerencial. Se eles seguem regime competência ou seguem regime caixa, a gente não vai entrar nisso, senão vai alongar muito o fundo. Dados adicionais que eu trouxe aqui para vocês, PVP 0,97, então o fundo está sendo negociado com deságio, liquidez de 250 mil reais diária, uma liquidez interessante para um fundo pequeno, dividend yield acumulado aí de 16%, um dividend yield bem interessante. Aqui é um ponto importante, esse é um fundo high yield, tá? Esse é um fundo que tem mais risco. Outro dado que eu quis aí trazer de brinde para vocês, 11 FOFs, 11 fundos de fundos tem o MORC na carteira. Isso demonstra que muitas outras casas apreciam também o trabalho aí da MOR no MORC11. E um dado importante, né, o MOR11, que é outro fundo da casa, tem aí 11,5% do PL do fundo, e o MATV11, também é outro fundo da MOR Invest, tem aí mais 2,5%. Partindo para o comentário da gestão, realizamos aí uma distribuição de 1,30 por cota. O fundo poderia distribuir até 1,68 por cota, porém a gestão optou novamente por uma pequena redução em preparação ao movimento deflacionário. Então, primeiro ponto aqui, a gestão já se preparou aí pelo período de deflação que a gente teve aí, né, julho, agosto, possivelmente setembro em deflação. Então, eles estão tentando linearizar esse rendimento. A gente entende aí que tem 0,38 de rendimento acumulado, né, já que poderia distribuir 1,68, mas isso não ficou tão claro para a gente, ok? Vamos seguir buscando o patamar de distribuição entre 1,25 e 1,50 por cota, que é o guidance informado nas últimas comunicações. E aí eu fiz o cálculo, né? Nessa cota atual de hoje, aí, o fundo distribuiria 1,3% ao mês, na pior faixa do guidance, que seria de 1,25. Por fim, eles agregam também, né, que o guidance até pode sofrer um pouquinho mais de redução numa situação de deflação ainda mais demorada, e aí chegaria até R$1 a 1,50. Acho que é um pouco mais difícil. Todas as projeções indicam que a partir de outubro, novembro, a gente já volta a ter um período de inflação normal. Outro aspecto legal da carta do gestor, eles dizem aqui, né, como o momento do fundo não está propício para uma nova emissão ao valor patrimonial, então não faz sentido fazer abaixo do patrimonial, estamos estudando alternativas para alocar em mais operações indexadas ao CDI com taxas médias de CDI mais 5%. E aí nessa última live que eu falei para vocês, eles já informaram que chegaram a 36% do PL em CDI. Conversei com o gestor, ele disse que não deve passar de 40%, mas já tem um número relevante, 36%. E aí
Por que não deve passar de 40%? Porque eles entendem que, como a partir do segundo semestre de 2023 deve ocorrer uma queda do CDI, as próximas originações, que demoram, claro, um certo tempo para serem estruturadas, já podem ser pensadas em IPCA, então um ponto importante aí. Para tanto, estamos sondando o mercado para realizar uma pequena alavancagem via compromissada. Não devemos esperar mais que 15% nesse instrumento. E aí eu marco para vocês, realmente utilizaram a alavancagem, utilizaram as operações compromissadas e fizeram aí em torno de 3% do PL, um nível bem tranquilo. Olhando aqui para os rendimentos, a gente percebe, né, que setembro foi o menor rendimento, setembro de 2021 em 0,78, e nos meses de março a junho, distribuições muito elevadas, 1,5, né, R$1,50 por cota, e aí duas quedinhas, R$1,40, R$1,30 nos últimos 2 meses. Olhando agora para a carteira, 98% do PL já está alocado em CRI. Olhando agora para a carteira, 98% alocado em CRI, e por setores a gente vê uma preponderância muito grande aqui, 62%, nos segmentos residencial. Conversei com a gestão sobre isso, né? Esse é um ponto que me preocupa em vários fundos de papel, acho que tem uma concentração muito grande em um segmento que vem aí em queda. A gente vê as grandes incorporadoras com menores margens, com menores vendas, e eles disseram que tem muita tranquilidade nessas operações, que possuem pelo menos 60% de vendas e bons preços nos ativos. Então, demonstrando aí tranquilidade. A gente vê também loteamento, varejo corporativo logístico, chama atenção por ser um fundo high yield, não ter nenhuma operação de multipropriedade, que é o segmento aí mais high yield que a gente teria nos fundos de papel. Spread indexador, a gente vê que hoje a carteira está em CDI mais 4,12 e IPCA mais 9,8. Esse fundo aqui é para rodar em CDI mais 4 e IPCA mais 7. Então a gente vê que eles conseguiram taxas até melhores do que era previsto lá no prospecto. Hoje aí 30% em CDI e 70% em IPCA. Como eu disse para vocês, no próximo relatório já deve apresentar aí coisa de 36%. Olhando agora o portfólio de CRI, primeiro aspecto que eu olho quando bato o olho em uma carteira de CRI é isso aqui. Nível de concentração no PL, a gente vê que tem aí 5 operações com mais de 7%. Então é um ponto para levar em consideração na análise, sempre observar com mais carinho essas operações que tem participação mais relevante. A primeira delas da IU Incorporadora, tem aqui do Grupo Primato, tem aqui a Dual e a Cerati Magna, que é voltada lá para o MGLG, e por fim, Lote 5, né, uma loteadora. Vou falar um pouquinho dessas operações que marquei aqui em roxinho, vou falar também dessa da Melhoramentos, uma operação bem interessante. E por fim, importante você notar que eles têm aqui, embora em diversas operações, mais de 10% do PL alocado aqui na Wimo, que é uma fintech voltada para home equity. A gente vê que tem aqui, né, 5 operações com a Wimo, vários tipos de cota, então é um ponto importante também a se levar em consideração, ok? E aí partindo então para o detalhamento das operações, primeiro que eu quis citar, claro, a mais relevante dentro do PL, com a incorporadora IU, que é bem focada na cidade de São Paulo, tem mais de 50 empreendimentos entregues, então demonstra muita força nessa incorporadora. As garantias das operações, né, são aqui vários projetos, alienação fiduciária de fração ideal de imóveis, então tem aqui a F, né, de imóvel, alienação fiduciária das ações da SPR Holding e ainda fiança da IU Incorporadora. Em relação aos projetos Paulistano e Loeg Free, tem aqui a alienação fiduciária dos terrenos ligados aos projetos de CRI, até a necessidade de liberação para incorporação. Tem também a alienação fiduciária de parte das unidades até sua quitação, a F das ações da SPR Holding e fiança. Então, operação aí com a IU Incorporadora, inclusive a IU está em vários fundos de papel, uma operação de CDI mais 4,25. Operação com a Melhoramentos, que é uma empresa voltada para a gestão florestal, empreendimento imobiliário e também mercado editorial, então é uma operação bem diferente do que a gente costuma ver. Eles têm aí a F de uma fazenda como garantia, né? Devedor é a própria Melhoramentos Florestal e uma operação aí de IPCA mais 8%, uma operação até middle risk, se a gente pegar a maioria, né, de fundos imobiliários que estão no segmento aí de papel. Trouxe também aqui essa operação com o Grupo Primato, né? Grupo Primato, que é uma cooperativa, e aí a gente tem um CRI de CDI mais 4,5, poderia, por exemplo, ser um CRA, mas aí não estaria dentro do fundo imobiliário, como foi uma operação em CRI, que tem inclusive aqui a alienação fiduciária de imóvel, está cabível dentro dos fundos imobiliários. Grupo Primato que também está presente em alguns fiados, ok? E por fim,
essa operação Cerati Magna, que é aqui voltada para SPE, Mogno Logística e Empreendimentos Limitada, IPCA mais 8,5, então se refere lá à aquisição dos ativos Cerati Magna que pertenciam ao BTLG e foram aí adquiridos pelo MGLG na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar de Mork sobre o relatório gerencial era basicamente isso, e agora a gente parte para aquele resumo que todo mundo gosta. Trago aqui aspectos fundamentais para estudo do Mork 11 para a gente afunilar um pouquinho mais. Primeiro ponto, claro, é um fundo pequeno e bastante novo. Iniciou aí em novembro de 2021, tem um PL de 127 milhões de reais, 3 mil cotistas apenas, e a liquidez dele em torno de 276 mil diária. Por que isso importa? Porque pode dificultar a entrada e saída de uma posição mais relevante, porque poucas ordens podem gerar uma oscilação muito grande de preço, porque esse fundo acaba ficando fora do radar de grandes investidores e grandes veículos e acaba também sendo pouco comentado aí pelos grandes canais do YouTube e também nos perfis de Instagram. Além disso, por ser um fundo pequeno, ele pode acabar sendo aí alvo de um movimento de takeover, né? Ele pode ser tomado por outra casa maior. E claro, é importante você entender que ele tem toda uma jornada a se provar como fundo e mostrar track record, né? É um fundo pequeno, a gente tem outros fundos que têm mais de 10 anos, por exemplo. Acho um ponto positivo que a gestão é bastante transparente, os relatórios gerenciais da MOR como um todo são bons, eles explicam de forma bastante clara os movimentos que fazem nos fundos, ainda fazem aquela live mensal no YouTube que eu comentei com vocês e ainda tem participação em lives de outros canais, inclusive aqui no nosso canal a gente já fez uma live com o pessoal da MOR para falar do MOR 11, tá até na hora do pessoal voltar. Como comentado também, esse é um fundo high yield, a gestão indica focar em operações de PCA mais 7, CDI mais 4, hoje a carteira até passa um pouquinho nesse spread. E um ponto muito importante, muito relevante, eu sempre indico para os mentorados e para iniciantes que um fundo high yield ele tem que ser grande, ele tem que ser bastante diversificado, ele tem que ter um PL grande, porque isso evita grandes riscos, né? Em caso de um problema em uma operação específica, você não vai sofrer muito em termos de rendimento, em termos de patrimônio. Então, se você é iniciante, toma esse vídeo a princípio só como conhecimento, como estudo, toma esse vídeo aí para você se inteirar de fundo high yield, de entender como é que eles operam. Caso você já tenha mais tarimba, já tenha mais rodagem com fundos imobiliários, aí sim se aprofunda, vê se interessa, ver se cabe na sua carteira. Hoje, inclusive, o fundo ele tem uma boa diversificação, como a gente comentou, já são mais de 17 operações, mas a gente viu 5 delas acima de 7%, então tem uma concentração maior, exige um nível de acompanhamento mais relevante. Outro ponto importante, o fundo passou a fazer uso aí de compromissados, hoje representa apenas 3% do PL, mas já deram um indicativo de que pode chegar até 15%. Lembrando que a compromissada, como eu falei para vocês, é uma alavancagem, o fundo deposita uma ou algumas operações como garantia para tomar um recurso depois quitar. Outro ponto importante, o Mork é bastante focado no segmento residencial, como eu falei no decorrer do vídeo, 62% do PL. Isso de certa forma me preocupa um pouquinho, pelas margens reduzindo, pelas vendas caindo. Legal que o fundo trouxe uma banda, né, de 1,25 a 1,50 e na pior das hipóteses, se ficar de fato dentro dessa banda, 1,3% de yield mensal no preço atual. Um dado importante da gente apurar aqui é perceber que o fundo fez um bom movimento de migração para CDI, né? Em janeiro, por exemplo, eles tinham apenas 16% do portfólio em CDI, hoje já está batendo aí 35%, 36%. Então, fizeram uma excelente proteção frente ao cenário deflacionário e ao período de alta da Selic, embora os CRIs em IPCA não tenham proteção contra a deflação, isso foi falado na live deles também. E por fim, o MOR foca bastante em originação própria, o que ajuda no comprometimento e conhecimento das operações, trazem também melhores taxas, traz também o know-how e a rédea daquela operação. Pessoal, o que eu tinha para falar de MOR 11? Pessoal, o que eu tinha para falar de Mork 11 era isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.